Isso aí. Obrigado. Então, tô compartilhando ainda, tô. Riobaldo é o protagonista e narrador de Grande Sertão Veredas, tá? Então, sempre que a gente está falando dele, é esse jagunço, ex-jagunço, que está recontando a sua história. O Joãozinho Bem-Bem, né, que a gente vai ver, vocês leram, personagem importante, ele vai reaparecer algumas vezes no Grande Sertão Veredas. Não à toa, né? Ele aparece com uma função retórica, sobretudo com outro personagem, o Diadorim, tá? Mas aqui só para mostrar um exemplo de que ele é um sujeito valorizado no contexto da jagunçagem e um sujeito difícil de ser decifrado. Isso é importante, porque tanto o Matraga quanto o Joãozinho Bem-Bem terão uma dimensão humana extremamente elaborada, né, e complexa, o que torna o texto do Rosa diferente de outros textos regionalistas. Enfim, só para mostrar que Matraga está ecoando em outros textos. Aqui duas cenas, né? Do meu lado esquerdo aqui é a versão do filme que saiu em 2016, uma bela versão que ficou um pouco escondida aí, né, no circuito de cinemas mais independentes. Eu postei lá o link no YouTube, né, o completo. É uma versão muito boa. Se der tempo, a gente vê o final, mas não é prioridade. É a cena em que o Matraga está acolhendo o bando do Joãozinho Bem-Bem, né? E a gente já tem uma espécie de síntese aí das características dele, né? Então ele está aqui com o terço no pescoço, segurando a arma, essa arma que tenta ele, né? A arma remete ao seu aspecto guerreiro. Também ele está com o terço, que é o aspecto santo. Então, santo guerreiro já estão nessa imagem. Esse filme tem uma fotografia incrível, né? Então vale a pena pela fotografia. E a versão mais clássica de todas é a versão do Roberto Santos, que a gente vai conversar um pouco, com o Vitar, né? Essa cena belíssima em que ele já trabalhou um monte, está ajudando um casal de preto velhos, e aí cai essa chuva, que é o clímax da sua purificação, né? E aí a água tem um símbolo importante, porque ela é purificação também no cristianismo, né? Sobretudo no catolicismo, tanto que você nasce, você já tem que ser imerso numa água para ser purificado. Então essa chuva é o ápice da purificação do Matraga. Então, só para a gente pensar aí o que vai vir um pouquinho para frente. Muito bem. Eu comentei semana passada, mas vale resgatar hoje, né? Se a gente for pensar em Machado de Assis, o grande guarda-chuva é a ironia. Em Rosa é a ambiguidade. Tudo é ambíguo. Tá? Então, as temáticas passam pelo filtro da ambiguidade, que vão ser adensadas conforme o texto passa. Então, tudo é e não é, como diz o próprio Riobaldo. Dois temas que vão servir de pano de fundo. Uma temática mais atrelada à região, né, esse sertão mineiro, né, regido pela violência, e a temática da religião, né, de como a redenção vem por meio da religião, e, enfim, isso pode ser alçado a outros níveis míticos. Isso tudo está totalmente entrelaçado, né? Universal e local, religiosidade e violência. Bom, vamos pensar como se organiza esse texto, né? Eu coloquei aqui organização tripartite porque não tinha um nome melhor. Pode ser em trio, em três, enfim. Há uma recorrência do três que organiza o texto em vários níveis. No nível macro, no nível global e no nível micro também, tá? Então vamos pensar no todo.
O texto ele é organizado em 3 partes. Quem vai comentar muito disso é a Valnice Nogueira Galvão, né? Que tem um estudo basilar sobre Grande Sertão Veredas, mas também sobre o Matraga. Digressão, parênteses. Qualquer pessoa que quiser estudar o Sagarana, eu recomendo este livro aqui, ó. O livro é difícil de achar, mas você consegue achar a versão do doutorado no site da USP, que é Sagarana, o Brasil de Rosa, do Nildo Benedetti. O Nildo vai fazer uma análise de todo o Sagarana. Então, qualquer coisa que você for estudar do Sagarana, vale a pena passar pelo estudo do Nildo. É o doutorado dele. O livro é mais difícil de achar, mas o doutorado não. Tá? Ele foi orientado pelo Luiz Roncari. Beleza? O Brasil de Sagarana, o Brasil de Rosa, Nildo Benedetti. Muito bem. Então, a narrativa ela é organizada nesse trio, né? Trio que já tem uma conotação religiosa cristã, né? Então, nós temos a parte do pecado, a da penitência e a da redenção. A parte do pecado é a primeira parte da história. O começo é muito confuso, né? Os alunos acham bem confuso porque ele é confuso mesmo, né? Isso vai ser potencializado em Grande Sertão Veredas. As 50 primeiras páginas de Grande Sertão é muito confusa, mas ela é uma confusão proposital, né? Foi feito para você se perder ali nas veredas do sertão e o discurso do Riobaldo vai aos poucos explicando, organizando o caminho e quem é quem. Então já tem aqui. O Matraga é considerado um protótipo do Grande Sertão, né? O próprio Rosa diz isso. Então essa confusão inicial é potencializada no Grande Romance, Grande Sertão. Então começa com o Augusto Matraga, que não tem esse nome ainda, na igreja, num leilão. Já tem aí a primeira ambiguidade do texto. Estão sendo leiloadas 2 mulheres numa festa da igreja. Né? Você fala, como assim? Bom, isso é o sertão, o senhor tolere, né? Já disse Riobaldo. Porque é ambíguo mesmo, né? O profano convivendo com o sagrado. Começa assim já dá o tom da ambiguidade. E aí já dá também quem é o protagonista. Um sujeito que tem poder, é violento e é arbitrário, né? Então ele vai chegar causando lá, vai escolher quem ele quer, vai arrematar a mulher que o outro tinha arrematado, enfim, faz o que ele quer, né? Barbariza total. E é uma barbárie aceita na comunidade local. Aí nessa primeira parte, tem essa apresentação do poder da violência do Io Augusto. Depois aparece a família dele, né? A filha, brevemente, sobretudo a mulher, Joná, que vai fugir com o Ovídio. O Ovídio, o nome já remete ao escritor, né? Clássico, que vai escrever a arte do amor. E, enfim, o Rosa se vale muito das referências da literatura clássica. Então, o Ovídio escreve, né, as Metamorfoses e a arte do amor. E o Ovídio aqui é o cara que vai ser o amante da mulher. E depois eles vão fugir. Então, a primeira parte apresenta isso, né? Apresenta a mulher fugindo com o Ovídio, né? A filha também. Apresenta o fiel companheiro do Matraga, que é o Kim Recadeiro, né? Que depois vai morrer defendendo o patrão, a honra do patrão. E aí, o bando do Matraga, os jagunços do Matraga, vão abandoná-lo, né, vão ir para o lado do Major Consilva,
que é um rival do Augusto, e aí ele vai lá, né, tirar uma desforra, e tem aquela cena de malhação de Judas mesmo, né, em que ele é espancado e recebe a marca, tá? Nessa, eles dão a marca, né, a marca do gado, e aí acham que ele tá morto, ele dá um último grito assim e sai rolando no barranco, né? Aí acham que ele morreu, fala, coloca uma cruz aí para ele não vir puxar o seu pé e vamos embora. Essa é a primeira parte, né? Então a parte da vida pecaminosa, violenta do Matraca. Depois a gente vai ver, claro, a marca. A segunda parte é a parte da penitência, né? A parte da redenção. Né? Ele vai viver 7 anos como um grande renunciador, né? Vai renunciar aos grandes prazeres, vai renunciar desde o cigarro ao flerte com as mulheres, vai renunciar sobretudo à violência, né? Quando que começa? Quando ele cai do barranco, né? Cai naquela espécie de gruta, né? Vai ser levado para uma espécie de gruta e vai ser cuidado por um casal de preto velhos. Aqui a gente já tem alguns significados importantes, porque a gente tem a queda simbólica e literal do Matraga. Ele vai cair socialmente, familiarmente, mas ele vai cair literalmente, né? Ele precisa descer o barranco, é uma descer ladeira abaixo, né? Uma queda dupla, ambígua, tá? Ele precisa cair para depois se levantar. Então ele vai viver 7 anos, né? Com esse casal de preto velhos que vão apadrinhar, vão cuidar muito do Matraga. Então, só para lembrar um pouquinho do enredo, ele cai lá, todo estrupiado, pede a morte, né? A morte não vem, esse casal cuida dele. Eles falam: nossa, esse sujeito deve ter sido muito ruim para sofrer tanto, né? Para pedir por Deus e Deus não ajudá-lo. Até que eles chamam um padre. O padre vem, conversa com ele e fala: você foi muito pecaminoso, para você ter a sua redenção, você tem que se desgarrar da sua vida antiga e trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar e ajudar os outros. Assim você terá a sua redenção. Assim ele terá a sua hora e sua vez. Então ele decide: bom, eu vou para o céu, nem que for a porrete. E vai falar isso várias vezes. Esse refrão também é índice de ambiguidade, né? Eu vou para o céu por meio da violência, por meio do porrete. Eu vou para o céu, nem que for a porrete. Você tem aí a gente pode fazer uma análise alquímica da parte da penitência. Por que alquímica? Esse casal de preto velhos vai pegar aquela matéria bruta, selvagem, violenta, que é o Inho Augusto, e vai transformá-lo em algo valoroso. Então ocorre uma transmutação alquímica, né? É um poder alquímico quase que eles têm ali. Uma coisa que o autor, né, o Rosa, em cartas para os seus tradutores, ele chama atenção, fala: olha, nessa parte aqui, se você notar bem, o estilo é outro. Aqui a linguagem é uma linguagem sagrada, é um ritmo bíblico, né? Tem muito arcaísmo. Então, é um estilo mais solene, né? Porque o sujeito está entrando na renúncia. Renúncia muito próxima à de Cristo. Então, nós temos aí uma formalização, uma estetização da renúncia que faz interface com o texto bíblico.
Deixa eu só ver o horário aqui. E aí, a última parte, né, que é a redenção. Começa quando uma traga vai abandonar o casal e vai montar no lombo de um burro, claro, remetendo à figura de Cristo, o homem do jumento, né? Isso vai ser declarado entre os personagens mesmo, e vai deixar esse burrinho caminhar livremente, né? Levando ele para onde ele tiver que ser levado. Até que ele vai encontrar o Joãozinho Bem Bem, vai ter o duelo e vai alcançar a sua hora e sua vez e a sua redenção. Então, só para organizar, a gente vai falar mais das partes, mas a organização segue essas 3 partes. Tudo bem aqui, gente? Lucas, você só falou que não curtiu a palavra tripartite, né? Só que, por exemplo, se a gente for pensar num modelo clássico de pintura, inclusive religiosa, né? A gente tem os trípticos, né? O Jardim das Delícias, por exemplo, do Bosch, você tem lá o paraíso, você tem como que a gente pode chamar? O terreno e o inferno, né? Eu não sei como que a gente. Acho que tem uma ponte aí, né? Por conta de toda a questão religiosa e do nome, né? Acho que sim, acho que a referência a essa cultura atrelada ao cristianismo vai aparecer bastante e vai, por exemplo, aparecer com a referência ao Dante, né? O inferno, purgatório. Então, essa estetização das narrativas bíblicas, eu acho que dialogam total. Tríades, Boa, Leônidas. Depois eu vou olhar as imagens com calma. Beleza. Vou continuar, então. Qualquer coisa me gritem aí, hein? Então, a gente está começando só o número 3. Bom, temos o nome, né? O nome sofre metamorfoses. Desculpa, peraí. Faltou falar uma coisa aqui importante, né? Eu não coloquei, mas eu vou ler rapidamente as epígrafes. Quem tiver aí, dá uma olhada. Começa assim a epígrafe. Eu sou pobre, 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 vou embora, vou-me embora. Eu sou rica, 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 vou-me embora daqui. Primeira epígrafe. Segunda epígrafe. Sapo não pula por boniteza, mas porém por precisão. As epígrafes em rosa sempre vão codificar a narrativa. Então, quando ele fala assim, eu sou pobre, 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 vou-me embora, eu sou rica, 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 esse rico e pobre, essa ambiguidade, mostra a metamorfose espiritual do personagem, que vai ser pobre no pecado, né, e vai ser rico espiritualmente na redenção. Sapo não pula por boniteza, mas, porém, por precisão, vai indicar o destino prévio, a predestinação a ser santo de Matraga. Tanto que ele monta no lombo do burro e deixa o burro ir sozinho, porque o destino dele é se tornar santo. Tá? Então, as epígrafes já vão aí cifrar a dinâmica da narrativa. Pois bem, aí tem o nome dessa criatura, né? Começa assim, Matraga não é Matraga, Matraga não é nada. Depois o nome do Matraga desaparece. Vai aparecer só no fim, naquela grande morte gloriosa. Augusto Esteves aparece no começo. E o que predomina é o Inho Augusto. Augusto Esteves é o seu nome oficial, né? É o seu registro jurídico, e já é um nome ambíguo também. Por um lado, você tem Augusto, ou seja, aquele que é escolhido por Deus, insinuando já a predestinação
sagrada. Do outro, você tem o Esteves, que marca a posição social, né? Então, aula passada, o Leônidas comentou do Luiz da Silva, né? Como o nome do pai dele dizia muito sobre a classe social. Aqui também, né? Esteves, filho do coronel Afonso, né? Um grande detentor de terras, um patriarca muito poderoso na região. Então você tem, de um lado, o Augusto, um registro universal, que insinua que ele foi escolhido por Deus, e Esteves, um registro individual, social, que mostra o poder da família, o poder local. O próximo nome, o nome que domina a narrativa, mantém a ambiguidade, né? Inho Augusto. O Augusto, então, resgatando a sua santidade, né, latente, e o Inho, este pronome de tratamento reduzido, uma forma de mostrar o poder, né? Então, vamos lembrar. Inho é uma redução, uma variação de senhor. Senhor, pronome de tratamento, para se referir inicialmente aos senhores de escravos. Que vai ter o senhor, o senhorzinho, o nhozinho. Então, essa abreviação do pronome, né, remete ao período escravocrata. Estamos falando aqui da escravidão? Não, aqui não é. Um momento posterior. Mas a nomenclatura remete a esse patriarcado escravista. Então, a gente nota aí a posição social, né? Tanto em Esteves quanto em Iô. E aí culmina na síntese final, né? Uma traga, um nome mítico. Sobre o nome matraga, algumas coisas devem ser faladas. Matraga vai se aproximar foneticamente de três coisas. Da matraca, que é um instrumento usado para muitas coisas, mas principalmente para mostrar a entrada dos penitentes, né? A passagem dos penitentes. Então tem uma dimensão já religiosa no instrumento matraca. Primeira aproximação fonética. Segunda, em francês, vou escrever aqui, ou depois alguém escreve, matraqué é sinônimo de porrete. Então, é um matraquê sinônimo de porrete. Bom, ele vai para o céu, nem que for o matraquê, né? Nem que for a porrete. Terceira aproximação. Tragos. Matraga, tragos. Do grego, né? Tragos significa bode. Bode é a origem da tragédia. Tem um bode na história. Vocês vão se lembrar que quando ele está viajando, né, ele vai se encontrar com um cego que está sendo guiado por um bode. Essa viagem é a última viagem dele, né, porque depois ele vai encontrar com o Joãozinho Bem-Bem. Então, o bode já anuncia a tragédia que está por vir. Então, uma narrativa aí que se aproxima da tragédia. Tragos, do grego, né? Bode, tragédia. Matraquê, porrete, e matraca, o instrumento. Tudo faz sentido aqui. Bom, aí tem a gloriosa marca. Ô, Lucas, rapidinho, desculpa. Manda. Só voltando ainda no nome,
Não tem também a questão, por exemplo, de ser alguém intragável, essa má traga, alguém que não se traga? E eu pensei em mais uma coisa agora. Tem um momento também, no momento da redenção, quando ele sai da casa dos pretos, que ele vai atrás da hora dele, ele vê os periquitos, as maritacas no céu. Eu não sei se tem alguma coisa a ver esse maritaca, mas como você falou também dessa proximidade do nome que se parece, não sei. Jogo para você. Eu acho que o intragável cabe, sim, né? Teria que relativizar para os alunos, né? Ele realmente é intragável na primeira parte, né? Na terceira, ele é a solução para a comunidade. Os pássaros são muito importantes, né? Eu já vi umas interpretações que vão aproximar ele do Maracanã e outros pássaros com M, que seria um prenúncio. Sempre os pássaros, né, as aves, vão fazer prenúncio de alguma coisa, ou de desgraça, como em vidas secas, ou dos melhores tempos. Então, a aproximação fonética do som das aves com as aves que aparecem, que ele está vendo, né, tem uma grande descrição das aves, seria um prenúncio de uma virada de tempos melhores. Quem faz uma análise maior dos pássaros é o Nildo, tá? Eu não vou entrar nisso, mas cabe aqui, beleza? Já falando de livro, tem um livro aqui, né? Para que eu vou entrar na marca, né? Tem esse livro aqui que vai fazer da Adélia Bezerra Menezes, professora da velha guarda uspiana, que vai analisar bastante o símbolo, né? Eu vou fazer uma síntese, mas se você quiser entrar principalmente na parte esotérica do símbolo, vale olhar o que a Adélia fala. Esse livro, em especial, é um livro lindíssimo, literalmente. Ele chama As Cores de Rosa, né? Porque o livro vai ser colorido de fato, né? E tem muitas imagens, é um livro belíssimo. Ela vai mostrar muita coisa interessante, né? Mas ela, por exemplo, em Recado do Morro, ela vai mostrar como o recado vai se montando e ela vai usar cores diferentes. E aí você vê visualmente como o recado se monta. Ela vai mostrar como que o final de Grande Sertão Veredas está contado e você não percebe. Vai analisar o filme do Matraga, entre outras coisas. É um livro belíssimo, esse é mais fácil de achar, ou pelo menos era, que vale a pena ler. Né? Um livro bem leve, apesar de ser crítica literária. As Cores de Rosa, da Adélia Bezerra de Menezes. Então, a parte esotérica, principalmente, que eu não vou entrar muito, vou falar um pouquinho, é ela que explora mais. Bom, tem isso, esse é o símbolo, né? Só para rapidíssimo. E aí, quando tudo esteve a ponto, abrasaram o ferro com a marca do gado do major, que só ia ser um triângulo inscrito numa circunferência, isso aqui. E imprimiram-na com chiado, chamusco e fumaça, na polpa glútea direita de Nhô Augusto. Mas recuaram todos, um susto, porque em Nhô Augusto viveu-se, com um berro e um salto, medonhos. Então essa é a cena que esta marca é abrasada aí nos glúteos, depois ele ser espancado, né? Assim como Judas, a malhação de Judas. Bom, a gente volta à organização tripartite. Então, por um lado, a gente tem um triângulo equilátero, né? Todos os lados iguais, e a circunferência. A ideia aqui é de uma harmonia, né? A marca mostra equilíbrio, harmonia. E a vida do Matraga vai culminar numa harmonia, né? Ele vai harmonizar as suas índoles, aquela índole violenta com a índole excessivamente
filantrópica, altruísta, redentora. Então, essa harmonia no desenho reverbera na harmonia final alcançada pelo Matraga. Além dos 3 nomes, né, daquela organização que a gente comentou, claro, o triângulo remete à Santíssima Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, né, o gesto da Santíssima Trindade, mas uma interface aí com o texto bíblico. A marca vai ser considerada também ambígua. Por quê? Ela vai ser tida, por um lado, como uma marca da ignomínia, né? Vou repetir, ignomínia, que é a marca da vergonha. Então, ele foi marcado como um bicho, né? Ele perdeu a sua humanidade ali. Ao mesmo tempo, vai ser considerado uma marca de pertença, isto é, uma marca divina. Então, aquela marca da vergonha que foi adquirida pela violência, o comportamento violento, né, vai ser alçada também ao caráter mítico que o texto a todo momento está evocando. E aí a gente tem também esses 3 lados, né? Esse 3 que reaparece todo momento. O Matraga toda hora é o terceiro em alguma coisa, né? Então ele é o terceiro entre ele e a mulher, ele é o terceiro entre a mulher e o Ovídio, ele é o terceiro entre ele e o casal do Preto Velhos. Então há uma recorrência aí de outros 3 na narrativa. E a gente tem, claro, o diálogo com a Divina Comédia, né? Pensando naquela organização, a gente pensa inicialmente que o pecado seria a parte infernal. Depois ele passa 7 anos no purgatório, pagando seus pecados, ajudando as pessoas, né? Não aceitando tentações, e por fim ele alcançaria o paraíso. Aqui a gente vai comentar do paraíso no fim, mas vale pensar nesse purgatório, né? No momento ali da redenção. Assim como Cristo, ele também será tentado. Aparece lá um amigo dele, né? E fala: olha, sua mulher continua com o amante, com o Ovídio, a sua filha caiu no mundo, tá? Foi enganada por um galanteador e virou prostituta, se perdeu. E fica esperando. E aí, você vai fazer alguma coisa? Vai lavar a sua honra ou não? A Matraga tem uma pequena crise existencial, né? Porque é como se fosse aquela imagem do Cristo sendo tentado. E aí ele fala: não vou me vingar. E isso é muito sofrido para ele, né? Porque ele, além de ele não ir lavar sua honra, o amigo tem um olhar pejorativo, um olhar de nojo. Como assim você não vai fazer nada? Então ele é tentado no purgatório, nesse purgatório simbólico. E outra coisa importantíssima é que o Matraga, nesse momento, ele deixa de ser um sujeito violento totalmente, né? Ele não vai ser um vingador. Ele vai ser um renunciador. Esse é o momento chave da narrativa. Vida de pecado, saiu, né, se recuperou, tá melhorando, tem a tentação. Nessa tentação ele tem 2 caminhos. Ou vira um vingador, ou vira um renunciador de fato. Se consolida como renunciador. Ele vai falar: não quero mais violência. Esquece. Então ele abandona a vida da violência. Ele não vai atrás da sua mulher, de sua filha, não vai tentar recuperar a sua fazenda, né, porque ela foi arrematada pelo Consilva. Então ele se desprende de toda a sua vida anterior.
Aqui é a consolidação disso. Quando ele faz isso, ele está num que a gente chama de processo de individuação. Não é individualização, é individuação, né? Um conceito muito explorado pelo Jung, né? Esse processo de desenvolvimento da personalidade. Mas ele vai... O que é o processo de individuação? É ele se encontrar, né? Quem sou eu? E aí ele se desprende totalmente. Eu não sou mais aquele sujeito violento. Eu não sou mais o marido, o pai. Tá? E por isso eu não vou me vingar. Eu vou renunciar a tudo isso. Ao tornar-se um renunciador, ele vira um sujeito revolucionário. Como assim? A gente vai ver isso principalmente no final. O Roberto da Mata vai comparar os renunciadores. Quem é o grande renunciador brasileiro? Antônio Conselheiro. E os bandidos sociais, sobretudo os cangaceiros. Para o da Mata, ambos são revolucionários. Só que o cangaceiro vai tentar se vingar dos donos do poder, né? E de algum modo, ele está usando a violência e, segundo o da Mata, a ordem social se mantém. O renunciador não. O renunciador, para o Roberto da Mata, é muito mais revolucionário do que qualquer categoria aí. Por quê? Ele vai projetar um novo mundo, um novo espaço social. De maneira dupla. Primeira, Antônio Conselheiro projetava a instauração, todo líder messiânico, né, propaga a ideia de um paraíso terrestre. Essa é a máxima para um movimento messiânico ou milenarista. Uma grande frase do Conselheiro: o sertão vai vir a mar. Essa frase vai voltar hoje. Então, isso no plano mítico, né? Esse paraíso terrestre vai, em algum momento, ser instaurado aqui na Terra. Mas isso leva a um novo espaço social empírico. Como assim? Canudos. Canudos é um arraial gigantesco, com 5.000 casas, que instaura uma nova ordem social. Você pega um monte de desvalido no sertão, junta ali e não tem mais hierarquia. Quer dizer, até tem lá em Canudos, né? Mas você tem uma condição mínima de sobrevivência coletiva. A República não podia deixar. E vai lá e vai exterminar aqueles monarquistas fanáticos que instauraram um Estado paralelo, mais justo, num espaço extremamente degradante. Enfim, então sempre o renunciador vai projetar um novo espaço social. Quando o Matraga faz isso, ele nega a violência e se mantém renunciador, abre a possibilidade de uma nova ordem social. Tá, mas cadê a nova ordem social? Calma, vai aparecer, tá no final do conto. Tudo bem essa parte? Dúvidas? Messianismo é uma coisa... Enfim, eu sou fanático por fanáticos, né? Se eu for continuar, enfim, fazer a pesquisa, vai ser com messianismo. Eu estudei um pouco isso no próprio Rosa. Lucas. Pode falar. A minha análise de texto não tem um acúmulo tão grande para analisar assim, uma análise tão aprofundada, né? Minha análise é sempre mais, né? A marcação lá na pele dele, quando eu li, e acho que até quando a gente vai acumulando com o que a gente vai
lendo, o que a gente está lendo, o que a gente está assistindo, né? E eu tô lendo Rebeliões da Senzala, do Clóvis Moura, né? E a questão da marcação era muito comum em escravos, né? Tanto para marcar como dono, né? E o Clóvis Moura traz no livro uma parte interessante, que eles começam a fazer uma segunda marcação nos escravos, lá por 1800, quando começam as insurreições, as revoltas, os líderes, né? Então, eles faziam a marcação, né, do dono, como, né, se faz no gado, né? E faziam dos líderes. E quando eu li, me remeteu a isso, né? Essa marcação ser inimigo, né? Ele era inimigo daquele senhor, né? E voltando um pouco à religiosidade ao nome, o Rosa, apesar de ele ser ali, ficar muito na linha do cristianismo, ele não deixa de mencionar, né, a questão dos pretos velhos lá, né, dos velhos pretos, questão da reza, da benza, né, da cura, da medicina, né, da medicina não, daquela coisa caseira, né, e também acho que remetendo a esse fazendo um contraponto, né, e em relação ao nome, do que vocês falaram aí, quando eu li o Matraga, não me veio nada disso, gente. Para mim tem alguma coisa assim de matar, de metralhadora, né? E lendo a história, ele me remetia muito, e eu tinha assistido Bacurau, né? Ele me remete muito ao personagem do Silvério Pereira, ao Lunga, né? E assim, eu ia lendo nessa redenção dele, nessa coisa, né? Eu sou bonzinho, eu sou rezador, cara. Eu me lembrava muito, eu ficava assim na minha cabeça, esse cara tá redimido nada, esse cara ele vai voltar e matar todo mundo, né? E me remetia muito ao personagem do Lunga lá no Bacurau, com essa questão de, né, o Lunga no filme ele tem disso, né, com a comunidade lá do Bacurau, ele não é amigo, tal, né, mas com os inimigos, ele é inimigo e não tem dó nem piedade, e o Matraga me remeteu muito a essa coisa com Lunga. Muito obrigado pelas observações, muito pertinentes, minha cara. Sobre o Bacurau, vou deixar para o fim, tá? Para não dar spoiler. Sobre a marca, isso é interessante pensar com os alunos, né? A marca, tanto no boi quanto no escravo, são índices de desumanização. Isso unifica a marca. Só que no bicho, é para manter ele, ó, esse bicho é meu. No escravo, ele é mais inferiorizado ainda, né? Não é um bicho, é um objeto. É o meu objeto que trabalha e eu faço o que eu quiser com ele. Então, para você marcar o seu instrumento de trabalho na sociedade escravocrata, né? Acho interessante. A parte do matraga, e também é esse som, porque a matraca, ela imita tiro. Tanto que na Revolução Constitucionalista, aqui em São Paulo, o pessoal não tinha armas e arrumaram um monte de matraca para fingir que era barulho de arma. Acho que é isso. Obrigado pelas observações, bem notadas. Bom, vou voltar aqui. Então, aí, o trecho, né, com o triângulo, a gente já comentou. Aqui é um trecho interessante, porque é a origem do Inho Augusto, né? Quem criou o Inho Augusto foi a avó, não o pai. Então, para quem é da pipira numa psicanálise, já pode pensar que, né, enfim, depois eu falo. Senão a gente não acaba nunca. Sujeito sem o pai. Quem criou foi a avó, né? Queria o menino para padre. Rezar o tempo todo, Satimone e ladainha. Então, ele já foi criado para ser padre. Então, a sua origem, a sua criação, ela é religiosa. E essa origem volta no final do livro, em que ele vira um santo. Por isso, também, a circunferência.
A circunferência é índice de circularidade do enredo. Matraga não é matraga, depois no final ele vira uma matraga, né? Então, há essa referência circular na narrativa, né? O sujeito que não é, depois é, o sujeito que inicialmente é criado para ser santo, para ser padre, e termina como um santo. Alguns trechinhos, né? Quando tiver trecho mais longo, eu vou pedir para alguém ler. Mas todos gostaram logo dele, porque era meio doido, meio santo. E compreender deixaram para depois. Então ele está ajudando todo mundo loucamente. As pessoas não entendem como que alguém ajuda por nada, né? Trabalhava que nem um afatigado por dinheiro, mas, no feito, não tinha nenhuma ganância e nem se importava com os acrescentes. O que vivia era querendo ajudar os outros. Duas coisas importantes nesse trecho. Ele é doido e meio santo. Todo personagem renunciador é tido como doido. Vamos pensar em Grande Sertão Veredas de novo, né? Sempre. Medeiro Vaz, o cara que vai tacar fogo na Casa Grande e vai tentar pôr uma maior justiça, né? Uma justiça no sertão. Ele é um renunciador e ele é considerado doido. Bom, o conselheiro é considerado um tresloucado, né? Então sempre esses sujeitos à margem, renunciadores, são tidos como doidos. Ambíguo, né? Doido e santo. Então, tem a crença, não tem a crença. Fica nesse ir e vir. E ele queria ajudar os outros. Isso é interessante. Por quê? A gente vai pensar isso no final. Ele quer ajudar os outros, por quê? Porque ele quer ir pro céu. Então, é um desejo individualista. Eu vou para o céu nem que for a porrete. O que eu preciso para fazer? O que eu preciso fazer para ir para o céu? Ajudar os outros. Esse é o caminho? Beleza. É um desejo individualista, cuja consequência é coletiva. Fica no ar. Bom, então, agora vai entrar uma figura fundamental aqui. Seu Joãozinho Bem-Bem. Entra o seu Joãozinho Bem-Bem. Personagem extremamente ambíguo também. Antes de ler o trecho, vamos pensar aqui no nome dele, né? Joãozinho Bem-Bem. O nome já é ambíguo. Você tem a duplicação da bondade. Bem e bem. É a soma do bem. Já vi uma interpretação em que duas coisas se anulariam, né? Esse bem e anular o outro bem. Tudo bem, dá para entender isso. Mas eu penso mais ambiguidade em bem, bem, né? A duplicação da bondade, mas uma onomatopeia. Ele é o grande líder dos jagunços. É o que faz todo mundo temer. É o que resolve tudo na bala. E aí uma onomatopeia do bem, bem. Então, um personagem ambíguo, que tem a sua bondade, uma bondade excêntrica, veremos, mas que resolve tudo na violência. Daí o seu nome, Joãozinho Bem Bem. Ele, vocês sabem, né, ele é acolhido pelo Matraga, né, ele convida o Nho Augusto para fazer parte do bando mais de uma vez, e ele recusa. Uma frase mais inicial que ele solta, que vai reverberar lá para o fim, é essa. O chefe acertou a sugola e tossiu para responder. Alguns. É tudo gente limpa. Mocorongo eu não aceito comigo. Homem que atira de trás do toco não me serve. Gente minha só mata as mortes que eu mando. E morte que eu mando é morte legal. Então, o que o Joãozinho Bem está falando assim? Meu bando, ele não mata arbitrariamente. Existe uma regra, uma morte legal. Quem vai dar essa legalidade? O Joãozinho Bem. Então, assim, não se sai matando todo mundo, barbarizando geral, aleatoriamente. Não, existe um código de conduta a ser seguido. Que é, claro, sempre ambíguo. Ô, Lucas, Pode falar.
uma espécie de ética, né, que tem aí, no Bem Amado, do Dias Gomes, né, o Zeca Diabo, que é um jagunço, um cangaceiro que, como é que fala? Que ele também passou por esse processo, me fugiu a palavra agora. E no final, né, ele não mata o Odorico Paraguaçu simplesmente. Ele dá uma arma para ele e fala: atira em mim, porque eu não mato. Eu prometi meu Padim Padicício que eu não mato ninguém, a não ser em um momento de autodefesa. Então, se você você precisa atirar em mim. Aí, quando o Odorico pega na arma, ele descarrega o revólver do Odorico. E aí fala, né? Eu só matei ele porque ele ia tentar me matar. Sim. Bem lembrado, né? Comédia do Dias Gomes. Ele é chamado porque ninguém morria, né? Precisava morrer gente para ir para o cemitério, né? Se eu não me engano, a última versão da Globo, me corrige, não era o José Wilker que fazia? O Jaguns, o Capanga? Não lembro agora. Ele não? faz bem, né, no filme moderno, mas eu não sei. Não, beleza. Mas é isso mesmo, né? Existe uma lógica ali da violência, ela não é arbitrária. Exatamente. Joãozinho bem pigarreou e falou: lhe atender não posso não. E com o senhor não quero nada, velho. É a regra. Veja, a regra aparece mais de uma vez, né? Então aqui o bando tá tentando vingar a morte de um deles, né? Que teve um tiro pelas costas. E ele tá explicando, Joãozinho bem. Se não, até quem é mais que havia de querer obedecer a um homem que não vinga gente sua. Morte de traição é a regra. Veja a recorrência da regra, né? Existe uma regra aqui. Não é ao bel prazer. Posso até livrar essa cebaça, às vezes, mas não posso perdoar isto não. Um dos dois rapazinhos, seus filhos, tem que morrer, de tiro ou faca. O senhor pode até escolher qual deles é que deve pagar pelo crime do irmão. Tem aquela cena, né, em que o pai de família lá, ele tá capturado e o Joãozinho Bem tá falando, irmão, não interessa, vai ter que morrer um. E aí tem as filhas, né, ele fala, e as moças? Para mim não quero nenhuma, que mulher não me enfraquece, mocinhas são para os meus homens. Aqui tem uma sutilidade. Outra ambiguidade do Joãozinho Bem. Joãozinho Bem, ele não quer saber de mulher, porque mulher enfraquece. Esse caráter do Joãozinho Bem é resgatado por um personagem de Grande Sertão Veredas, né? Tá tentando explicar ali, vocês sabem quem, a importância de não se desvirtuar com mulheres. Então o Joãozinho Bem é um bom exemplo disso. Tem uma cena também mais sutil, quando o Nhô Augusto está recebendo o bando, né, ele começa a pegar assim nos braços fortes dos jagunços e sente um prazer, né, naquela musculatura. Então, muito sutilmente, fica uma problematização da macheza estereotipada desses jagunços. Tanto a do Joãozinho Bem, quanto a do Nhô Augusto. Então fica assim, ali na terceira camada do texto, essa problematização. Ok? Essa é uma ambiguidade. Voltando para a regra, né? Então ele não mata qualquer um. Muito bem. Aí tem os trechos finais. Vamos ler. Alguém quer ler esse trecho? Posso ler. Vai. Nossa, velho. Agora que eu vi. Epa! Nomo Padre, o Filho, Espírito Santo, amém. Avança, cambada de filhos da mãe, que chegou minha vez. E a casa matraqueou, que nem panela de assar pipocas, escurecida a fumaça dos tiros, com os cabras saltando e miando de maracajás.
E o Augusto gritando, qual um demônio, preso e pulando como 10 demônios soltos. Ô, gostosura de fim de mundo. Perfeito. Essa é a empolgação mesmo do Matraga, né? Chega a vez dele, né? Os caras vão vão judiar da família lá, né? Enfim, vocês lembram do enredo? E aí ele fala, não, isso não é coisa de Deus, né? E aí ele pega a arma, tem aquela cena super bélica, né? Que ele sente que chegou a sua vez. É a grande conjunção do guerreiro com o santo. E aí sai matraqueando, atirando em tudo, né? E ele chama o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, né? Mas chama também o demônio, né? Os demônios soltos. Então, essa convivência aí do bem e do mal no sujeito. E aí a gostosura de fim de mundo, né? Porque ali vai se acabar vários mundos. O mundo dele, o mundo do Joãozinho Bem-Bem, e vai ser instaurado um novo mundo. Trecho menor, essa cena porque eles saem dando tiro, depois eles saem para fora da casa com briga de faca. Né? A lâmina de Nhô Augusto talhara de baixo para cima, do pubis, a boca do estômago, e um mundo de cobras sangrentas saltou para o ar livre, enquanto o seu Joãozinho Bem-Bem caía ajoelhado, recolhendo seus recheios nas mãos. Então, essa cena bem chocante, né, que vai ser essa coisa, vai ser retomada no Bacurau, né, também é simbólica. Porque antes disso, nessa embate final, o Matraga fica a todo momento, se arrepende dos seus pecados, meu padrinho, né, meu companheiro, ele fica soltando esses termos, né, e o Mano Velho, e o Joãozinho fica falando, Mano Velho, né, não tem o que fazer agora, a gente está nesse embate final. Mas o Nhô Augusto fica preocupado com a redenção do Joãozinho Bem-Bem, né? Porque ele quer muito bem o Joãozinho Bem-Bem. E aí, quando você sai as cobras, fica simbolizada a extirpação dos pecados de Joãozinho Bem-Bem, né? As cobras, esse pecado expulso do âmago de Joãozinho Bem-Bem. Por isso essa cena aí tão intensa. Beleza. Alguém lê para mim esse trecho final, por favor. Alguém? Então, Augusto Matraga fechou um pouco os olhos, com um sorriso intenso nos lábios lambuzados de sangue, e de seu rosto subiu um sério contentamento. Daí, mais olhou procurando João Lomba e disse agora sussurrado, sumido: ponha a bênção na minha filha, seja lá de onde ela for que esteja. E Dionora, fala com a Dionora que está tudo em ordem. Depois morreu. Muito obrigado, Selma. Ótima entonação, é isso mesmo. Essa é o ritmo da paz interior. Perfeito. Obrigado. Então, aqui, quando ele vira uma traga, né? Ele morre, ele vai ser reconhecido pelo primo, né? E pela comunidade local. Vai ser santificado, vai ser alçado ao nível do mito. Então, vamos pensar algumas coisas aqui para o final da narrativa. Acho que a Cristiane falou na religião, né? Uma coisa importante é que tem um sincretismo religioso muito forte. O diálogo imediato é com o texto bíblico, mas certamente tem ali as matrizes africanas com os costumes dos preto velhos. Mas tem também um diálogo aqui com o budismo, que nem é tanto uma religião, né? Mas é como se fosse uma filosofia espiritual, mas a gente tem aqui que o Matraga, ele alcança o Nirvana. O Nirvana é a síntese da sua vida. A vida de violência, a vida redentora e a síntese final.
que é o nirvana para o budismo? Ele é a extinção dos desejos. Você alcança a iluminação quando você para de desejar. E aí você para de reencarnar no mundo. Então, Matraga aqui não deseja mais nada. Ele encontrou o que ele queria. E aí ele alcança o nirvana. Onde se dá o duelo? Se dá na montanha. Por quê? Está mais próximo do céu, mais próximo da transcendência. Ele caiu, literal e simbolicamente, no barranco. E agora ele ascende na montanha e depois para a transcendência. Então, o plano universal é fortíssimo aqui. Agora vamos para o plano social, o plano local. Vou fechar aqui, que aí eu olho para todo mundo agora. Espera aí. Tem essa imagem aqui, depois eu recupero ela. Você tem um embate, né? Qual era a visão ética de que fala o Leones e de que fala Renato Giannini Ribeiro? A ética de Joãozinho Bembem é uma. O sujeito matou pelas costas, logo a família tem que pagar. Um equivalente a ele tem que pagar. Então, assim, aquilo foi antiético, aquilo foi desordeiro. Qual é a concepção de ordem do Joãozinho Bembem? Para a gente reordenar isso tudo aqui, eu vou precisar da desordem, eu vou precisar da violência. A gente vai barbarizar a família daquele sujeito. Então não é arbitrário. Tem uma maneira de pensar. Essa ética do Joãozinho Bembem vai de encontro com a do Matraga. Matraga fala: o que você está fazendo, nem Deus aceita, nem o diabo também aceita. Ele usa outros termos lá. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai enfrentar o Joãozinho Bembem. Ele vai tentar reordenar aquele caos também pela desordem, também pela violência. Qual é o objetivo dos dois? Uma justiça, uma ordem social. Qual é o caminho para alcançar essa justiça? A violência. Vejam como é ambíguo, né? Você busca a ordem por meio da desordem. Ambos estão fazendo isso. Mas a ética dos dois vão de encontro. E aí tem o embate final. Isso é prerrogativa do sertão brasileiro. A ordem se dá via desordem. É o que Flausina faz. Ela vai reordenar o mundo por meio da desordem, matando os 4 maridos, que eram sujeitos arbitrários. O espaço do sertão é esse espaço ambíguo, né, onde você alcança civilidade por meio da barbárie. Então, um erro muito comum não, comum, em leituras desses sites mais simples, toda a matéria, etc., de Augusto Matraga. Augusto Matraga é uma história do bem versus o mal. É a história de o bem e o mal que vivem 2 personagens. Matraga tem o seu lado bondoso e o seu lado maléfico, assim como o Joãozinho Bembem. Então, o bem e o mal convivem em ambos, essa ambiguidade. Tá? Então, é o bem versus o mal? Mas é o bem versus o mal, o bem que convive com o mal no sujeito e o bem e o mal que convive com outro sujeito. Então, é muito mais complexo, é muito mais ambíguo.
Se você falar que é o bem versus o mal, vocês não, né? Mas às vezes os alunos estão pesquisando ali na internet e isso aparece. Essa redução do texto. Algumas coisas interessantes ainda. Para o Matraga ordenar o mundo, ele precisa matar uma pessoa querida. O Joãozinho bem. Para a gente começar a pincelar cinema novo. Quem assistiu Os Fuzis, do Rui Guerra, cinema novo tem 3 filmes que são pilares. Os Fuzis. Exatamente, Marisa. Eu estou pensando no texto dela. Depois a gente pode compartilhar, né? Esse texto que ela fala do Grande Sertão. Ela teve na minha banca de quali e da defesa. Filha de Ana Paula. Os Fuzis, o final dos Fuzis, é o sujeito que não aguenta mais aquela desigualdade social, né? O cerceamento da comida, ele pega em armas e sai matando todo mundo. Né? E ele tem que matar uns companheiros dele também. Então, o final dos Fuzis lembra isso, do Rui Guerra. Outra coisa que eu quero falar. Aqui, esse final, a gente recupera a ideia do renunciador e recupera uma outra interface bíblica, né? Na Bíblia, a gente tem a kenose, que é a ideia da humildade e humanidade de Cristo, que sacrifica a sua divindade em prol do amor pela humanidade. O Matraga também é um herói kenótico, porque ele vai renunciar ao que ele tinha em prol de um amor social. Como assim? O Matraga, quando ele morre, ele vai eliminar 2 forças violentas locais, ele mesmo e Joãozinho Bem. Eles se anulam, essas 2 violências. O que sobra? O trecho final que a Selma leu. Fala para Dionorá que está tudo certo. Deixa eu recuperar rapidíssimo aqui. Daí ele virou santo já, né? Mas olhou procurando João Lomba, né? Disse agora sussurrando sumido: põe bênção na minha filha e fala, e seja onde for que ela esteja, e Dinorá, fala com Dinorá que está tudo em ordem. Depois morreu. Então, a violência, os grandes motores da violência foram extintos. O que se insinua agora? Uma lógica regida pela compaixão. Ele não sente ódio pela mulher adúltera e pede para jogar a bênção na filha que se perdeu. Então, instaura-se uma nova sociabilidade. Esse é o novo mundo instaurado pelo Inho Augusto. Um mundo em que a compaixão pode existir, não só as relações de violência. Mas é uma compaixão muito rarefeita? Sim, mas antes ela nem era possível. Agora ela surge no horizonte, já que as forças violentas se mataram. E outra coisa, eu falei, né, alguns slides atrás, ele ajudava os outros, mas ele estava pensando em si. Eu vou para o céu. Então, era um ato individualista. Mas quando ele mata o Joãozinho Bem para ter a sua hora e sua vez, isso melhora a vida da comunidade, que não vai estar mais sob o jugo do bando ou do líder do bando. Então, o seu ato individual gera uma nova ordem social coletiva. O ato individual gera uma nova ordem coletiva pautada na compaixão, não mais na violência. Porque ele era um renunciador.
Então, essas são as ambiguidades, né? Além de todos que a gente falou, o ato isolado, individualista, que reverbera no coletivo. O ato violento, que culmina na compaixão. O ato violento que busca justiça. São as ambiguidades do texto, que são ambiguidades da matéria sertaneja. Aí eu termino com aquela célebre frase em Grande Sertão. Sertão, o senhor sabe, sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que venha armado. Esta imagem é uma das fotos da Maureen Bizilhat, não sei se é Bizilhat ou Bizilhat, não sei se ela é francesa, não, que fez uma sequência de fotos para o Guimarães Rosa, né, dedicada a ele. Então, ela foi fotografar o sertão, esse sertão humanitário, mas sempre pautado na violência. Fim do Matraga. Ah, a Marisa já colocou o texto aqui, perfeito. Esse texto da Ana Paula, ela vai explicar como essa questão da ordem e desordem se dá na jagunçagem, né? Perfeito. Boa, é. Essa questão, o Leandro falou, né? Lampião mata 7. Professor, não sei se dá para me ouvir direito, estou pelo celular. Dá para ouvir perfeitamente. Eu tenho 2 comentários, assim, e, na verdade, 2 comentários e uma dúvida. Primeiro, sobre a sexualidade dele, eu achei interessante perceber bem no começo, ali, na parte do leilão das mulheres na igreja, que ele arremata uma, mas depois ele não faz nada com ela, ele manda ela embora, né? E acho que tem isso na narrativa, que a relação dele com as mulheres, a suposta promiscuidade dele é só falada, né? Na verdade, nunca é mostrada. Ele, nem da própria mulher ele gosta. E a relação com o Joãozinho, eu acho que tem muito... Ele reforça várias vezes como é espontânea, como é quase a primeira vista. Então, eu acho interessante esse aspecto da sexualidade, como tipo, não é declarado, mas dá vários sinais de que realmente existe uma questão ali. Acho que sim, quer que eu comentar? Não, pode comentar, desculpa. Você fez uma pausa. Pode falar, fala à vontade. Não, pode falar, que aí depois eu ia comentar sobre outra coisa. Não, acho que é isso mesmo, a sua constatação está certíssima. E, em outro momento até fala que ele abusava de outras mulheres, mas as mulheres principais que aparecem como personagens, de fato ele não vai atrás, né? Fica um verniz dessa macheza aí. E aí dá para entrar na psicanálise, né? Provavelmente é um recalque, né? Muito grande aí da sexualidade homoafetiva. Não dá para a gente taxar, isso é óbvio, mas dá para a gente problematizar, certamente. Pode continuar, desculpa te interromper. Não, tudo bem. E aí, só uma outra dúvida de um outro aspecto da narrativa mesmo, do discurso, de um trecho que eu anotei aqui, que eu achei muito interessante e que quase não é falado, que é o trecho esse daqui, ó. E assim se passaram pelo menos 6 ou 6 anos e meio, direitinho deste jeito, sem tirar e nem pôr, sem mentira nenhuma, porque essa daqui é uma história inventada, e não é um caso acontecido, não, senhor. Aí eu fiquei bastante intrigado com isso, como é quase uma metalinguagem ou uma forma de quebra de quarta parede, não sei. Eu fiquei muito em dúvida sobre como se dá esse tempo narrativo e qual o papel do narrador em admitir que aquilo é uma fábula, que é uma história inventada, não é um caso verdadeiro. Quer falar mais? Não, só isso mesmo. Porque como Tá. existe alguma análise sobre isso, alguma explicação, não sei. Boa pergunta. Texto sobre o narrador desse aí eu não lembro de cabeça, mas dá para a gente já concluir algumas coisas. Você tem aí um narrador local, né? Um narrador que vai se aproximar dos contadores de história do sertão, seja ele na forma de repentista,
de cordelista ou de contador de histórias mesmo. Quando ele faz esse trecho é muito importante que você selecionou, né? Ele assume que é uma narrativa local e que ele conta com um interlocutor que a gente não conhece. De novo, vira um protótipo do Grande Sertão Veredas. Você tem um narrador local contando uma história local para um interlocutor que não aparece, né? Então, o importante é que o Rosa, ele coloca a narração dentro da matéria narrada. Não é um narrador civilizado, urbano, vendo de fora, embora o autor seja, né? Mas é um narrador imerso na cultura. Isso tira o caráter exótico da narrativa, né? O narrador não vai tratar aquilo como algo pitoresco, porque é a matéria com a qual ele está acostumado. Então, acho importante da narrativa é isso, pensar nesse narrador imerso na cultura e não um narrador externo à matéria narrada. Beleza? Entendi. Tem essa conversa bem direta com o Grande Sertão mesmo, e ele mesmo trata como essa história um experimento para o que viria a ser o sertão. E aí, só um terceiro comentário muito rápido, eu não sei se você chegou a assistir, vai falar sobre cinema na próxima parte, o filme Sertânia, do Geraldo Sarno, que é um diretor bem veterano, também contemporâneo do cinema novo, e esse filme Sertânia, ele estreou durante o ano passado, e pouca gente assistiu por causa da pandemia, né? Ele estreou em circuito online. Mas é um filme muito bom, assim, um filme fantástico e que traz muito da narrativa do Guimarães. Absolutamente todas as críticas que eu li desse filme citam o Guimarães Rosa. Eu acho que não existe como falar dele sem falar do Guimarães. E a narrativa dele traz muito desse aspecto lúdico, mítico do sertão rosiano, e também tem uma narrativa que às vezes é difícil no começo, assim como os livros dele, e a narrativa é delirante. Traz muito desses ícones, dessa ambiguidade do sertão. Então, eu acho que é um filme muito bom para todo mundo que gosta de assistir, gosta de Guimarães Rosa. O nome do filme é Sertânia, como o nome da cidade. Legal, muito legal. E eu não conheço mesmo, vou procurar. Valeu Acho que pela vale dica. muito ir atrás, porque é um filme que ressoa muito Guimarães Rosa. Massa. Ô, Lucas, só essa questão do narrador ainda, o que se tem aí, né, é o oposto, por exemplo, do Graciliano. Eu me lembro que na aula passada você tinha falado, né, do Rosa como esqueci agora qual foi a palavra que você tinha usado, junto com os outros da América Latina, né? E, por exemplo, isso é uma questão muito, mas muito cara para o Graciliano, porque ele vinha de 3 romances em que os narradores eram intelectuais, né, eram letrados, e aí ele vai, por exemplo, entrar nessa crise muito séria, que é quando ele vai escrever Vidas Secas. E agora, o que eu faço, né? Vou considerar esse pitoresco, crio um sujeito, uma entidade que vai contar essa história, aquilo que o Cândido vai chamar de procurador, né? O Graciliano cria um procurador para contar a história do Vidas Secas. Então, isso seria o completo oposto disso que você falou, que o Guimarães, esse narrador que o Guimarães cria, é isso. Pergunta bucha, hein? Acho que sim. São caminhos diferentes, mas são preocupações quase idênticas, né? O Graciliano, como você falou, está preocupado em não marcar aquela diferença. Aí, enfim, vai buscar o discurso indireto livre, né? Eu acho que são preocupações idênticas com soluções estéticas distintas. Você vai para um narrador que claramente está distante do Vidas Secas, da matéria, mais um narrador que vai trazendo um discurso indireto livre as afinidades e vai dar voz, né, ao Fabiano e sua família, né?
Ali não, o Rosa, o narrador já está inserido ali. Então não precisa, por exemplo, de um discurso indireto livre. Eu postei no... Quem que tá? No Instagram, os textos para falar de outra prosa regionalista anterior ao Rosa. Como ela se desenvolve, principalmente a questão do narrador. E aí, por exemplo, no Rosa você não tem uma visão pitoresca do lugar, Não. das pessoas, nada. É alguém que está inserido ali. Sim. Ele faz parte daquele movimento. Exatamente. Nunca é pitoresco ali. Embora a gente perceba lá a região e tal, não há uma valorização pitoresca. Beleza? Gente, deixa eu ver aqui. O filme, plataforma, valeu. Lucas, Instagram, Lucas Simonetti. Valeu muito. Bom, gente, vamos fazer intervalo? Qualquer coisa a gente recupera uma traga? Pode ser? Bora. Então a gente volta no máximo 11h20. Eu vou voltar um pouco antes, beleza? Fechou. E aí, se tiver mais perguntas de matraga, pode fazer. A gente vai recuperá-lo agora em outra interface. Valeu. Até já.